Oi, Cris! Boa noite. Tudo bem? Bem-vinda! Oi, estou um pouco nervosa. Estou Fica aqui. tranquila, vai dar tudo certo. É um assunto muito sério, é um assunto que mexe com emoção, né? Então, assim, a gente fica realmente apreensivo, né, para falar disso. Queria que você se apresentasse, quem é você, como a gente se conheceu. Enquanto isso, eu vou enviar o meu convite aqui para o pessoal. Isso aí. Então, boa noite. Meu nome é Cristiane. Eu sou casada, eu sou mãe de três meninas. E eu conheci a Gina no Brasil, né? Mas foi indo para a África, né? Que Deus nos aconselhou. Nós passamos 2 anos na África, ali uma cuidando da outra, né? Eu chamo a Gi que foi uma mãezona para mim lá, onde a gente serviu lá aquela nação, eu e o Rafa. E a gente tem um carinho enorme por aquele povo, pelo Gi, né? E pelo Xande. E é isso. E hoje, né, graças a Deus, eu estou estudando a enfermagem, né? Faculdade de enfermagem, já estou no oitavo período e estou nesse desafio aí, né? Eu me sentindo a responsabilidade de me pronunciar, de vir falar um pouquinho sobre esse assunto que eu achei muito relevante nesses dias que a gente está vivendo aí. Sim, lembrando, né, Cris, que na África, no Níger conosco, você trabalhou nessa área de enfermagem, atendendo crianças, teve também muito contato com crianças na creche, com crianças que E sofriam também violência, né? Foi muito várias, forte isso também. várias crianças que chegavam para fazer o curativo, né, com aqueles lanhados nas costas, nas pernas, porque foram agredidos na escola, ou às vezes por causa dos pais também. Muitos até porque vinham para o projeto, lembra? Dos Sim, irmãos, né? Que uma vez chegou com os sim, pés todo inchado, que apanhou porque ele não poderia vir. E foram sim, várias crianças que a gente cuidou, que a gente passou pomada, botava até gelo, né? Porque eles sim. apanhavam, eram agredidos, né? E lá na África, É, comum, né? muito comum, infelizmente, a tortura ela é comum, né? Não só para criança, mas para mulher também, para aquele que é indefeso, né? Isso acontece diariamente, século XXI, isso é real. Crianças que apanham na escola, crianças que são torturadas em casa. Não é só no Brasil, isso acontece na África. Nós tivemos um contato muito forte com isso durante muitos anos, ainda tenho. Você também teve essa experiência, né, Cris? De conviver com crianças que sofreram esse tipo de violência, muitas das vezes praticadas por aqueles que deveriam protegê-las, né? E é isso que mexe com a gente, né, Cris? O desafio maior eu acho que nesse cenário é esse. Porque a quem a gente espera que seja aquele que vai acolher, aquele que vai amar, aquele que vai proteger, muitas das vezes são os abusadores, são os agressores, né? Sim. E é complicado. Eu acho que a gente precisa ser uma voz. Hoje a internet facilita isso. É verdade que, infelizmente, vídeos de pornografia infantil ou de coisas que não levam a nada, que acabam ensinando coisa errada, são muito mais vistos do que vídeos como esse, onde a gente faz um alerta, onde a gente convida os pais ou o responsável para uma atenção. Infelizmente, nós temos a internet que é uma voz, mas a maioria das pessoas ainda não conseguem utilizar de uma maneira que possa trazer um benefício para a sua família, uma edificação, um conhecimento e aproveitar isso, né, Cris? Sim, é porque, infelizmente, muitas pessoas têm usado a mídia social muito para se promover, para promover, sei lá, o seu ego, e não como uma ferramenta de alerta, que realmente vai. Muitos são edificadores, são aqueles que são para desenvolver assim, realmente algo novo, né? Uma proposta, algo educativo, mas infelizmente não é só isso, né? É verdade. Então, É, hoje eu estava pode- lendo um pouquinho hoje, Cris, sobre esse assunto, e olha, você sabia que metade das crianças no mundo inteiro, aproximadamente 1 bilhão de crianças a cada ano, são afetadas pela violência, seja ela física, sexual ou psicológica, sofrendo ferimentos, muitos deles morrem e é bem complicado
a maioria dos lugares não tem estratégia estabelecida para proteger essas crianças. E hoje, dentro disso que você está falando, eu estava, né, vendo uma pesquisa sobre que a pandemia, né, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, ela já está tendo um alerta que com a pandemia, com o distanciamento social, qual está sendo esse impacto na vida relacionada à violência infantil. E com isso, a Unicef, ela já está fazendo um programa de treinamento para profissionais da saúde relacionado a assistente social para fazer essa pesquisa de campo para identificar e notificar essas questões de abuso, né? Porque como as escolas estão fechadas, e é importante a gente falar isso, que os maiores, né, sinalizadores, os que mais identificam e notificam, né, e denunciam são as instituições escolares, que conseguem muitas das vezes identificar isso e denunciar. E como as escolas estão fechadas, nós temos mais um problema, né, É que não tem verdade. sido tratado. É verdade. Muitas vezes a criança ela está presa com o próprio agressor, né? Que muitas vezes pode ser um próprio familiar, ou enfim, ou uma madrasta, ou um padrasto, ou uma babá, ou enfim, um irmão mais velho, um primo, o que seja. Então, hoje existem muitas crianças, aumentou sim o número de notificações com relação a crianças que têm sofrido violência em casa, violência psicológica, violência física e violência sexual também aumentou muito. Eu até peguei aqui o número que só no ano passado, em 2020, foram no Brasil, tá? Mais de 95 mil denúncias. E a gente sabe que a maioria tem vergonha, tem medo, não fala. É muito difícil tratar sobre isso. Nós trabalhamos com crianças pequenas na África. E você trabalhou com a gente nas creches. Eu não sei se você lembra, às vezes na hora da gente cuidar da criança, um banho, ou tá ali, a gente acabava descobrindo que a criança sofria ou tinha sofrido algum tipo de abuso sexual, né? Ou algum tipo de violência física com hematoma, ou com arranhão nas costas, ou com um machucado na cabeça. E a maioria das crianças tinha medo de falar, né? Porque tem medo, vai ser castigado, né? Eu Sim. Ele apanhei tem ou muito. isso aconteceu comigo porque eu fiz algo errado. Então a criança ainda ela é violentada e ela se sente culpada. Isso é um absurdo que acontece. A gente via muito isso. Quanto muitos chegavam da escola, assim, né? Lembra? Teve uma vez que chegou uma criança com a mão inchada e ela achou aquilo ali que. E a gente, nossa, a gente todo preocupado, né? Assim, nervoso, preocupado. Eles, não, a culpa é minha, eu que aprontei, eu que não fiz a lição. E eles se acham, é como se a criança já achasse que a culpa é dela. Tipo assim, é normal isso. Eu posso ser agredido, né? Sim. Isso acontece bastante na África. E no Brasil, a gente sabe que acontece muito violência contra crianças também, muitos abusos nessa área sexual, na área da pornografia infantil, pessoas que estão aí usando fotos, usando situações para poder colocar a criança num risco, numa situação terrível. E sem tardar, eu queria que a gente pudesse contar um pouquinho, Cris, sobre a tua história, porque eu acho que é muito importante e traz um peso, né? Uma autoridade. Quem passa por situações sabe falar melhor do que quem não passou, né? Sim. Então, Gi, foi assim, meus pais se separaram, né? E quando meus pais se separaram, eu fui morar com a minha avó e de repente meu pai se envolveu com uma mulher e nós fomos morar, né, com ele. E lá a gente começou a sofrer agressão por essa madrasta, né? Ela começou a nos agredir minha irmã e eram agressões diárias, né? Até que não. Só que assim, eu não tenho. Eu tenho uma vaga memória relacionada a questão que eu não via meus parentes, meus tios, ninguém, a gente não tinha muita relação com eles nesse tempo. Meu pai viajava muito, então ela acabava não permitindo que a gente tinha acesso à minha avó, aos meus outros tios, assim, tias da família.
Então, assim, foi um período muito opressor, um período onde a gente tinha medo, a gente tinha pavor, a gente não podia nem ouvir o nome dela, que a gente já tinha muito medo. E graças a Deus, assim, foi um período que passou, a minha mãe conseguiu identificar que minha mãe, né, tinha saído e Deus trouxe ela de uma outra forma. E aí a gente foi morar com a minha mãe, e aí a gente foi assim, meio que um sequestro relâmpago. Assim, minha mãe pegou a minha irmã, levou para a delegacia e passamos por corpo de delito e esses exames aí que todo mundo sabe, né? De denúncia e tal. E aí foi quando a gente foi morar com minha mãe, graças a Deus a gente já tinha, né, passado esses transtornos. E assim, uma coisa que eu queria também falar, assim, que a questão da justiça do nosso país, ela é muito injusta. E eu acho que assim, eu não sei, eu não entendo muito de lei, né? De lei, assim, porque o que acontece? Como a gente foi notificado, foi identificado que a gente era agredida, e quando foi aquela questão da separação, onde o direito final de semana é do pai, final de semana é da mãe, a justiça deu o direito da gente passar final de semana com essa mulher que agredia a gente. Então, tipo assim, ficava uma coisa ilógica. Minha mãe não tinha o direito de não permitir que a gente fosse. E a gente tinha que ir. E a minha irmã estava até me contando essa semana que quando a gente chegava lá, a gente ficava tudo acolhida, já, tipo assim, já esperando que alguma coisa ia acontecer. E ela sempre ameaçava, como a gente estava debaixo de proteção, acho que não podia, a gente não podia, né, falar, ela não podia chegar muito perto, mas assim, uma coisa meio incoerente. E ela meio que ameaçava a gente, falava assim, vocês sabiam que eu podia ser presa? Gente, isso passaram vários anos, mas a memória a gente lembra como se A fosse cena, hoje. né? Parece que está Cena, revivendo, né? como ela ameaçava a gente. Mas graças a Deus, assim, meu pai, eles se separaram, foi graças a Deus. E assim, eu gostaria também de falar, né, que graças a Deus, meu pai e minha mãe, a gente se resolveu, eles conseguiram tratar isso com a gente passou, né, como eu até falei no vídeo, vários transtornos que uma criança sofre quando passa por esses tipos de agressões, né, dificuldade na escola, crise de ansiedade, dificuldade de aprendizado, vários tipos de transtorno que a gente sofre que poderiam ter sido evitados, entendeu? Porque é muito complicado, que muitas das vezes os pais não conseguem ver. Eu não consigo entender como que eles não conseguem enxergar o que está acontecendo, né? Muitas das vezes eu até estava pensando, muitos pais eu acho que entram num processo de negação, de negar uma realidade que está sendo vivida. Talvez de não acreditar, não acredito que isso está acontecendo com meu filho, não acredito que isso está acontecendo com a minha filha, debaixo do meu teto, e começa a negar, e não se manifesta, e não se posiciona para intervir naquela situação. Isso E foi isso é que falou. importante, né, Cris? Porque existe também uma negação, né? A pessoa, uma Isso. negligência em alguns casos, da onde as pessoas observam, tem os sinais e não faz nada, né? Não acontece nada. Então, a criança ela fica exposta a algo pior e a verdade é que uma hora essa coisa vai piorar, né? Se não tiver algo que pare, que a criança deixe de ser exposta a esse tipo de violência, uma hora, infelizmente, vai acontecer como diversos casos, como aconteceu com esse menino que a gente... Menino lindo, né? Nossa, o dia que eu vi, eu chorei e falei, meu Deus, que tristeza uma criança ser submetida a uma situação desse tipo. Quantos anos você tinha, Cris? Eu acho que eu tinha uma faixa de 7 anos. 7, a Você minha vê? irmã 9,5, acho, mais ou menos. E normalmente a idade é onde a gente acaba psicologicamente, né, tendo uma formação, tomando algumas direções. Como você disse, graças a Deus, né, a sua mãe, depois seu pai também interviram e o Senhor preparou uma outra situação para vocês e vocês tiveram como ter uma proteção, né? Porque você não imagina na adolescência, isso poderia causar uma revolta e você poderia tomar uma outra direção na tua vida, ou enfim, Sim. né? Tem muitas possibilidades ruins, né? Mas graças a Deus não aconteceu e hoje você está aqui para falar com a gente, para ajudar a alertar. E hoje você tem também 3 meninas lindas,
né? Que eu tenho certeza que você fica com o olhão assim, observando os sinais, observando tudo, né? Com certeza. E hoje, e o interessante também é um ponto que assim, eu gostaria de falar, é quando assim, a gente hoje no Brasil, a gente vive um cenário de muita separação. Eu não estou aqui, né, para entrar nesse assunto, a gente pode até marcar um outro momento para falar sobre isso. Mas essa questão da separação, eu vejo muito a individualidade do casal. Eu acho que o homem e a mulher, eles começam a olhar muito para o meu bem-estar daqui, o meu bem-estar dali, e acaba negligenciando o cuidado. Porque muitas das vezes a gente observa e a nossa Constituição, mais uma vez, ela vai contra a criança. Por quê? Porque agora nós temos também essa questão da guarda compartilhada. 15 dias mora com o pai, 15 dias mora com a mãe. 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Uma criança não tem uma rotina, não consegue manter uma rotina, a criança não consegue criar um vínculo de respeito, de educação, porque na casa do pai 15 dias é de um jeito, 15 dias é do outro. Vai deixando cada vez mais a criança desprotegida. A criança, mais uma vez, insegura do ambiente que ela está. Então, eu queria também dar um alerta para você que está me ouvindo, você que é separado, você que, né, se separou. É importante vocês observarem esses sinais do seu filho. O seu filho não é um objeto do meio ali que sobrou do casamento, né? Nós se separamos e sobrou a criança. Para onde que ela vai, né? E muitas das vezes é assim, sobrou a criança, né? Vai ficar com quem no final de semana? Vai ficar com quem? Agora, entendeu? Então, os pais muitas das vezes negociam isso. Fica ali, trata a criança como essa sobra, como esse produto que sobrou daquilo que não deu certo. Só que não é. A criança é o presente que Deus deu desse relacionamento. E além da separação, a prioridade é aquela criança. Então, independente da vida pessoal do casal que vai, né, que vocês vão ter de direção, priorize o seu filho, vê o que é o bem-estar para ele. Se depois que você tiver um terceiro, sei lá, relacionamento, não envolva seu filho de obrigar ele a querer e aceitar isso de qualquer forma. Porque é isso que aconteceu comigo. A gente foi colocada de... Ó, você vai morar aqui agora com uma pessoa que você não sabe nem quem é. Sim, Entendeu? é complicadíssimo isso, né, Cris? E E mesmo vai... depois de tudo que aconteceu, você ainda foi obrigada a conviver com aquela pessoa que te feria, né? Isso aí. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Então, a gente tem que olhar para a criança como, assim, como com zelo, né? Porque eu tenho observado as meninas aqui, eu vejo que, e o Senhor sempre fala no meu coração, elas não são suas, elas são de Deus. Elas são minhas primeiro. E, na verdade, Deus colocou as meninas, né, o filho, para a gente ensinar, direcionar, porque elas vão ter o destino que Deus tem para elas. E muitas das vezes a gente acha que é nosso, né? É meu e eu tenho que fazer o que eu quero com meu filho. E ele vai fazer o que eu quero, né? É E, na verdade. verdade... E é interessante porque as pessoas hoje em dia são muito preocupadas, né, com bens materiais, com conquistas, enfim, com a herança financeira e, na verdade, os filhos são a herança que Deus te deu. Então, se você não cuidar bem disso, você vai ter que prestar conta, né? Você é guardião dessa criança que pertence a Deus em primeiro lugar. Então, os pais precisam proteger. Você assumir um outro relacionamento com uma outra pessoa, o seu filho tem que ser prioridade. Você não pode expor o teu filho. Eu conheço algumas histórias de algumas pessoas que a sua filha foi exposta a situações de assédio por conta de outros relacionamentos que a pessoa teve e deu sinais e não percebeu, ou fez a escolha de ficar com aquela pessoa e mandar os filhos para morar com a avó, né? Então, assim, quais são os conceitos, os princípios, os fundamentos que as pessoas têm tido? Eu tenho falado bastante, Cris, sobre princípios, você sabe disso, desde 2013, 2012, a gente fala disso e eu continuo falando. também aqui. Uma pessoa sem princípio, ela acaba descuidando daquilo que é principal, né? Que é a vida, é a proteção, é o amor e é guardar os seus filhos, né, Cris? E, Giovana, aí a gente observa muito nesses casos que é como se assim, o filho, a gente se vê como se fosse a sobra, sabe? Eu sei porque eu me via assim, você não entendia porque não...
É assim que você se sentia, né? Eu me sentia, né? Como assim, poxa, mas e aí agora? A gente vai para onde? Tipo assim, a criança ela fica sem uma rotina, sem um objetivo, sem uma. Porque, na verdade, no gire, não é que a vida tem que girar em torno da criança, mas a questão do bem-estar, é verdade, tipo assim, o final de semana que o pai e a mãe têm compromisso, a criança vai para o lado A. Mas se o lado A tiver compromisso tal, nunca é difícil você ver quem prioriza. Qual a prioridade da criança? Ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado. Suas atividades da escola foram feitas, você precisa, entendeu? Ter esse acolhimento na questão da necessidade dela naquele momento, não no É. seu bem-estar, entendeu? Porque Eu penso desse. ser pai e mãe é muito além do que colocar uma criança no mundo. É agir como pai, agir como mãe, né? E proporcionar para essa criança um porto seguro, físico, emocional e espiritual também, porque a direção quem dá para a criança são os pais, né? São aqueles os responsáveis. No caso a gente está falando pais, mas a gente sabe que tem avós que cuidam de crianças, tem aqueles que são os responsáveis, tem as crianças que acabam também sofrendo maus tratos pela própria mãe ou pelo próprio pai, que vão morar com um terceiro, e ali eles recebem realmente o carinho, o amor e a atenção do que é ser realmente um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe. O que a gente precisa entender é que nós precisamos dar um basta, nós precisamos proteger nossas crianças, nós precisamos ser uma voz para que essas coisas não fiquem, aconteceu, é normal. Antigamente não era escândalo. Hoje, gente, o que é? 95 mil denúncias no Brasil em um ano. 28 crianças morrem por dia no Brasil, vítima de agressão física, incluindo tortura. Isso são dados da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sabe o que é 28 crianças morrer por dia porque foram machucadas fisicamente? Isso é um absurdo. Hoje eu lembro, né, que você está falando assim, eu lembro que teve uma vez que a gente estava. A minha irmã não estava com dificuldade de fazer a lição. E aí ela pediu ajuda para essa pessoa, né, para essa mulher, para ajudar ela, porque ela não estava conseguindo fazer a lição. E ela falou assim: não, mas você tem que saber fazer. A minha irmã, eu não sei, você pode me ajudar? E, minha filha, foi naquele dia que, graças a Deus, eu acho que Deus enviou um anjo, assim, uma coisa. E naquele dia que foi quando ela foi pedir, foi solicitar ela de novo, que ela não estava conseguindo fazer. E ela agrediu a minha irmã compulsivamente, porque a minha irmã não sabia fazer a atividade dela. E naquele outro dia, graças a Deus, assim, a minha mãe pegou a minha irmã indo para a escola e levou para a delegacia. E graças a Deus, assim, teve um basta. E o interessante de que depois disso, eu e a minha irmã tivemos vários problemas emocionais, psicológicos. E foi no momento que a gente teve um encontro com Cristo. Porque o meu tio, que é pastor, ele estava sempre orando por nós e ele estava passando na nossa cidade, assim. E aí a minha irmã estava com vários problemas de coração, tipo, com vários problemas, e foi comprovado que era devido aos traumas que ela teve, tal. E aí, naquele dia, ele passando por lá, minha irmã, aí tava eu acho que tava todo mundo preocupado se ia ter que fazer uma cirurgia, se ia começar um tratamento, eu não lembro direito. E aí ele passou lá e começou a orar por ela. E ele orou e ela foi curada. Na outra semana que ela foi refazer os exames, não tinha nada. Ela foi curada totalmente o coração dela. E foi quando a gente teve encontro com Cristo ali, a gente viu realmente o Senhor. E a gente se converteu e começou o nosso processo de conversão, de encontro com Cristo. Foi mais ou menos isso. Para alertar que, assim, que Deus, ele é aquele que também resgata, de alguma forma, como essa criança que faleceu, Deus deu vários sinais para que ela fosse protegida, mas muitos não conseguiram entender. Podia ter sido evitado aquela morte, né? Poderia ter Com sido evitado, certeza, com mas certeza.
Não foi, mas nós estamos aqui para nos pronunciar contra isso. Como você falou, diariamente no Brasil é notificado. Eu não sei se vocês que estão ouvindo, vocês conhecem o Disque 100, que é o Disque Denúncia dos Direitos Humanos. Se você ouvir, se você confiar, é denúncia anônima, você não vai ser identificado, você pode ligar. E foi notificado no ano passado, 2019, diariamente, 236 notificações de violências físicas, psicológicas e agressões também. Então, assim, diariamente são notificados isso. Então, se você quiser anotar esse número aí, você anota. Disque 100, eu vou marcar aqui, ó. Disque 100. E vou fixar aqui pra gente. Depois a gente vai colocar naquele negócio lá, no descritivo. Disque 100. Gente, Aí, porque a gente não pode se calar. A verdade é que nós não podemos nos calar. Eu acho que a gente se cala, já se calou muito. E hoje a gente tem que aproveitar a internet, tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem para falar. Se você sabe de qualquer tipo de agressão, você precisa denunciar. Você precisa. Se você desconfia, você denuncia, porque você pode fazer isso anonimamente e eles vão verificar, averiguar o que está acontecendo. Se você souber o nome da criança, se você souber o endereço, você passa e eles vão enviar alguém para saber o que está acontecendo nessa casa, nesse lar, e isso já vai ser um alerta, né? Então, eu acho que toda suspeita, ela pode ter ou não um fundamento, né? Mas precisa ser averiguado, sim. Se você é uma babá ou uma funcionária e você tem percebido, né, no seu patrão, na sua patroa, qualquer tipo de violência contra essa criança, qualquer risco que possa estar acontecendo, você precisa falar. Você não pode ser conivente com isso. Você não pode fingir que nada está acontecendo e ter medo. Você precisa, isso é uma responsabilidade humana, proteger essa criança. E no mesmo caso, pai, mãe, tio, tia, alguém que observe que algum funcionário, tem crianças que ficam com funcionário, está tendo algum comportamento diferenciado ou está sofrendo algum tipo de agressão. Não é só comprar uma câmera, não espera acontecer o pior. Gente, faça alguma coisa, muda de funcionário. Você não é obrigado a ficar com alguém que está maltratando o teu filho, né? Se você percebe que na escola, quando eu era criança, Cris, na escola que eu estudei, quando eu fui para o jardim de infância, eu era a menorzinha da minha sala. Eu era uma criança pequena, é que eu fiquei grandona, né? Mas eu era pequenininha. E o meu apelido na minha família era Pingo, porque eu era muito pequena. E quando eu fui estudar, eu faço aniversário em setembro, então eu era uma das mais novas, porque todo mundo já tinha feito, né? 5 e eu tinha 4. E eu sempre tive um jeitinho meio desastrado, né? Aí deixa cair, não sei o quê. E eu lembro que a filha da professora, eu tinha 4 anos, eu lembro. A filha da professora estudava na mesma sala que eu. Ela era minha amiguinha de turma. E eu deixei cair a tinta guache na roupa dela. A professora, ela me agrediu verbalmente de uma maneira, ela me expôs a um constrangimento tão grande que eu tinha medo. Eu cheguei a fazer xixi na calça com medo de pedir para ir no banheiro, porque ela me ameaçava, porque ela me beliscava, porque eu me sentia com medo, acuada com aquela professora. Eu estudava numa escola particular, numa das melhores escolas da minha cidade, e acontecia isso. Eu contei para minha mãe, mas como eu era uma menina muito arteira, minha mãe achou que eu estava falando isso para não ir para a escola. Até que eu cresci, falei, ela, uau, me perdoa, né? Então, assim, eu fiquei muito tempo na escola sendo uma criança um pouco arredia, né? Então, assim, eu gostava de sentar no fundão, eu não gostava de ficar perto de professor, eu não gostava de professor, não foi aquela criança que era apaixonada em tal professor, gostava de tal professora, por conta de eu ter tido essa primeira experiência na escola. Então, fica atento para aquilo que o teu filho está falando, porque tem verdade, sim. Eu acho que uma criança, ela não fantasia as coisas do nada. Não existe isso, no meu ponto de vista. Hoje, e é muito importante porque essa luta é nossa, essa luta
é do profissional da saúde, é do profissional do educador da escola, dos cuidadores, dos pais. É um conjunto de pessoas que, por exemplo, quem trabalha em emergência, em hospital, já tem, né, já tem sinais. Tipo assim, se chega uma criança que tem alguns tipos de lesões que o profissional ali da enfermagem ou médico identifica que aquilo pode ser uma lesão física, ele tem que notificar o conselho tutelar, precisa dar o, né? Então, se todo mundo fizer a sua parte, se a escola conseguir identificar, precisa notificar, se, né, os pais, ou talvez, como você falou, às vezes é o pai que é o agressor, é a mãe que é a agressora, a babá, a ajudante, pode notificar. Como a gente falou, é anônimo, ninguém vai saber, mas nós não podemos nos calar, que cada vez que a gente se cala, uma criança pode estar morrendo. Nós temos hoje, eu recebi um vídeo de uma criança, eu acho que o nome dela é Laura, não sei se você está vendo, que ela tá falando que está sendo, que tá sendo agredida, que sofreu abuso, eu acho, pelo filho da madrasta. A criança está em plantos e o pai pega a criança e leva para casa dele, ela não está querendo ir. Está tendo um movimento aí na internet a respeito disso. Que a justiça liberou que o pai pegasse ela para, eu acho, passar final de semana. Então, assim, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que se pronunciar e proteger. Sim, com certeza. Então, assim, a omissão, né, Cris? A omissão dos pais, dos funcionários, dos responsáveis é algo muito errado. A gente precisa estar atento ao comportamento das crianças. Qualquer mudança de comportamento é a criança dando um sinal, uma bandeirinha, alguma coisa aconteceu, alguma coisa está acontecendo, e, enfim, a criança, que era uma criança alegre, brincalhona, fica triste. Começa a andar só triste, fica acuada, fica reprimida, a criança que quer se esconder o tempo todo, a criança que tem perda ou aumento de apetite assim, de uma vez, a gente tem que estar atento, porque essas mudanças são sinais de que alguma coisa está acontecendo. Hoje, uma criança, um relato assim de conhecidos meus, uma mãe foi morar com uma outra pessoa, depois que ela foi morar com essa outra pessoa, o filho começou a apresentar gagueira. Ele não tinha nada. Então, E assim, foi feita pesquisa não, estava todo mundo achando, não sei se foi comprovado, mas alguma coisa estava errada. E aquela mãe estava negando, não, já está no psicólogo, não é nada, não é nada, mas ela era uma criança normal. E assim, muitas das vezes, como a gente falou, a gente precisa fazer para que os pais, como você falou, entendam, olhem para os seus filhos, ele está te falando alguma coisa. E você é a resposta para isso. é verdade, é verdade. A Rita Lemos, né, tá aqui acompanhando a gente, ela escreveu que ela é cadeirante e sofria agressão por uma babá por um tempo, até que a babá foi embora. Então, pensa só, né? A criança sofrendo ali agressão por uma babá, por alguém que estava ali para cuidar e para poder servi-la, né? Então, é muito complicado. Ô, Cris, quando a gente fala de violência infantil, tem muita gente que não entende. Tem muita gente que pensa só que é a criança que foi levada até um hospital porque já estava muito machucada, né? E não é Não, só isso, não. né? Então, a violência infantil é lesionar a integridade física da criança, né? Emocional, né? Às vezes não é agressões físicas, mas é agressões psicológicas, como você falou, né? A professora te agrediu verbalmente. Esses tipos de agressões também são importantes serem notificados, porque, Verdade. né, transtorno, às vezes, agressões psicológicas, agredir a criança com palavra verbalmente, isso também é uma forma de agressão. E nós temos hoje, na nossa Constituição, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto que vem para assegurar, né, estabelecer que a criança, eu vou ler aqui para você, garantir que a criança e o adolescente tenha promoção à saúde, prevenção de agravos e tornando obrigatória a identificação e a denúncia de qualquer tipo de violência.
Então, assim, o Brasil, graças a Deus, tem os estatutos que vêm para guardar essa criança. Mas o que eu queria falar, quem vai ser essa voz que vai querer, né, pedir isso? Questionar, né? Fala assim, esse é o meu direito. Porque muitas das vezes uma criança de 5, 3 anos vai falar o quê? Ela grita, ela chora. Mas e aí? Ela grita, ela chora, ela se esconde, ela não quer ir mais naquele lugar. Ela chega naquele lugar, ela fica reprimida. O olhar dela não é Isso. mais aquele olhar com brilho. Então a gente tem que estar atento a essas coisas, né? Disca 100, você suspeitou de algo, conversa com alguém. Se você acha que tem alguém ali que pode ser alguém que possa proteger, avisa, informa, né? Que a gente possa levar essa bandeira e praticar isso aí. Olha, Isso aí. um abraço aí, o pessoal está acompanhando a gente. Tem algumas pessoas aqui fazendo comentário. A Diva, né? Diva lá de Goiás, escreveu aqui, ó. Acho que temos que acreditar no que as crianças falam. Quase sempre estão falando a verdade. E a Rita completou. Quando fala esse tipo de coisa, normalmente é verdade, sim. Então, um abraço aí para o Alexandre, saiu do estúdio, Deus abençoe. A Malone entrou, né? A Malone, Aê, sua irmã, que também passou aí situações difíceis e tem uma história para contar. Hoje tem crianças, filhinhos, né? Casada, graças a Deus, com uma história diferente para contar, né, Cris? graças a Deus. Lembrando que, gente, a violência ela pode ser física também, né? Tem pais, mães, enfim, outras pessoas que falam, não, eu vou corrigir, eu fiz isso, mas a minha intenção era de corrigir e acaba agredindo mesmo uma criança. Pensa no teu tamanho, pensa na força que a tua mão tem e pensa no tamanho dessa criança. Tá com raiva, não é momento de você pensar em corrigir alguém, né? Descontar a tua raiva numa criança ou em qualquer outra pessoa. Que seja um basta que a gente aprenda a lidar com as pessoas com dignidade, com humanidade, com amor, a sentar, a conversar, explicar para a criança o que está acontecendo, né? É muito. Existe uma maneira correta para corrigir também. E hoje importante também é que, por exemplo, quando a criança, porque muitas vezes a gente pergunta, está acontecendo de alguma coisa de errado, e a criança não fala. É interessante a gente também tirar a criança, talvez, do ambiente que ela está, levar num ambiente diferente, faz uma pergunta de uma outra forma, né? Para que ela, talvez, num ambiente diferente, consiga se expressar, né, para o pai e para a mãe. E um alerta também para os pais. Muitas das vezes, como você falou, o pai é agressor, o pai é agride, o pai por quê? Porque fala, eu apanhei tanto quando era criança, já sofri tanto, não morri porque eu apanhei. Muitas das vezes o pai só está transmitindo para aquela criança aquilo que sofreu lá na infância e não foi tratado e não foi, né? E Verdade. não foi resolvido. Muitos dos pais que são agressores, que são às vezes, né, que tratam os filhos debaixo desse jugo, desse peso. É porque muitas das vezes tem problemas que não foram resolvidos lá atrás com seu pai, com sua mãe ou com alguém. Alguém fez algum tipo de abuso e ele está apenas transferindo aquilo para os seus filhos, né? Não é, a gente não está aqui, né, nessa teologia, nessa ideia aí, muitas das vezes, de que a criança não tem que ser corrigida. Não é Não nada é disso. É isso. questão de agressão, de abuso, de violência. Isso Muitos pais são, mesmo. né, Gi, com seus filhos. Como Com você falou, não certeza. certa de corrigir nessa hora. Com certeza. Cris, também a agressão psicológica, né? Que são as E ameaças verbais, os xingamentos. Então, isso causa dano psicológico na criança. Gente, tem psicólogo aqui que está acompanhando, o André, por exemplo, uns outros amigos que eu tenho que trabalham nessa área. Nunca teve na história tanta criança precisando de psicoterapia, de psiquiatria, quanto nos dias de hoje. Então, assim, as crianças, elas estão sendo bombardeadas psicologicamente. Primeiro, não tem controle, acessa a internet o tempo todo, vê o que quer, sabe? Estão se tornando crianças que não sabem nem se socializar mais. isso aí. E É fora, essa fala, pode pode falar. falar. Não, e fora que esse assunto, né, da criança hoje, é como você falou, é um ambiente que está ainda mais nesse campo, na situação de pandemia que a gente está vivendo hoje. As crianças estão mais. Está todo mundo mais estressado, mais agoniado, mais
né? Cheio de problema, e aí vai somando e sobra para a criança, minha filha. O pai, às Sim, vezes, chega cansado, estressado, vai descontar na criança. sim. E é Que uma problemática. As organizações já estão identificando isso, que é a ONU, vários, né, eles já estão com esse impacto que está tendo na saúde da criança relacionado principalmente à questão da violência. E eu creio que é violência em todo sentido, psicológica, física, sexual também. Com certeza, com certeza. Crianças sofrendo assédio dentro de casa e piorou bastante com a pandemia. A diretora da Unicef, ela disse o seguinte, Cris, eu vou ler aqui para vocês. A violência contra crianças sempre foi generalizada e agora as coisas podem piorar muito. O isolamento social, fechamento de escolas, restrições de movimento deixam muitas crianças confinadas com seus agressores sem o espaço seguro que normalmente a escola oferecia. Então, é urgente intensificar os esforços para proteger as crianças durante esse período. E além, inclusive, designando assistentes sociais como trabalhadores essenciais. Então, assim, precisa mesmo, a sociedade precisa acordar. Eu acho que, no sentido geral, a igreja, como pessoas que nós somos, né? Nós somos a igreja, nós precisamos estar despertados, observar o que está acontecendo com a nossa família, com os nossos familiares, com as pessoas que nós temos contato, para poder ser, sim, um auxílio, ser, sim, alguém que pode ser um porto seguro para crianças ou para outras pessoas que possam estar passando por esse tipo de violência, principalmente nesse momento. Que a gente seja esse braço, né, de que se todo mundo se unir um pouquinho, a gente vai conseguir fazer um mundo melhor, né? Eu sei que o cenário hoje é bem complicado, né? Essa bandeira ser levantada aí, mas nós cremos, né, que se cada um fizer a sua parte, se cada um se atentar a isso, nós podemos colher frutos disso, colher esses frutos, né, de uma sociedade que tem esse olhar para a criança, não apenas como objeto, né, mas Sim. como alguém que tem que se expressa, que tem a sua vontade, porque a criança, ela é muito banalizada, porque ela é muito tida como a mimada, como a criança que não quer, que não gosta, que não é assim, tem que fazer o que eu quero. Só que o adulto, ele não é assim. O adulto muitas vezes não acorda bem, né? Muitas vezes o adulto, ele não quer comer uma coisa, e ninguém força, ninguém enfia uma colher boca dentro porque não quer comer. E a gente tem esse preconceito, essa coisa formada na nossa mente, né? Que a criança Sim, tem que fazer tudo que quer. sim. Não estou, mais uma vez falando, banalizando a educação, que viva a criança livre, leve e solta, não é isso. Mas dentro de limites, né? Ela tem que também ser respeitada como uma pessoa que tem a sua vontade, né? A sua individualidade ali. Sim, é uma linha muito fina, né, Cris, falar desse tipo de assunto, porque as pessoas às vezes interpretam do jeito que querem, né? O que a gente não está querendo dizer, deixa a tua criança do jeito que ela quer, faça tudo que ela quer, não é nada disso. O que a gente está querendo dizer é não exponha a tua criança a riscos, não corrija o seu filho se você está com raiva, se você não tem limites para conter aquilo que você não gostou, né? Aprenda primeiro você a ter limites para depois colocar isso, ensinar a tua criança o que é isso, né? Muitas vezes os pais não sabem o que é isso, os pais estão precisando de uma ajuda aí, o pai ou o responsável precisando de uma ajuda aí psicológica, psiquiátrica e acaba descontando todos os seus problemas na criança que não pediu para estar ali, né? Ninguém pediu para nascer, ninguém pediu para estar aí. Foi uma decisão dessa mãe, desse pai, e mesmo que não tenha sido, essa criança tá aí, é responsabilidade sua para a proteção dessa criança. Se você percebe algum caso suspeito, por favor, primeira coisa, se você tem acesso, conversa com essa criança, tenta entender o que está acontecendo realmente. Faça uma notificação. A notificação, ela não você não está acusando a pessoa que fez aquilo. Pelo contrário, isso é um pedido de ajuda para que, se estiver acontecendo algum tipo de agressão, isso possa ser
interrompido. Então, não se esqueça, diz que 100, avise a pessoas que você suspeita de alguma coisa, não se cale. Por favor, não podemos mais ver crianças inocentes morrendo por conta de descontrole de adultos que precisam de tratamento. Isso aí, ô Giovana. E é importante que a gente está aqui defendendo uma prevenção. Nós estamos aqui tentando falar para você, educador, para você que está me ouvindo, para uma pessoa, seja aquele que vai prevenir, não importa. Olha, aquela criança está dando sinais assim, ela é agressiva, ela. Cara, você está prevenindo, a gente está aqui para dizer, não é para você acusar ninguém, mas não custa nada a pessoa passar por ter uma visita de um, né, assistente social, ter a visita do pessoal do. É anônimo. Então, nós temos que parar de esperar alguém morrer para a gente se manifestar, para a gente falar, para a gente vir fazer várias coisas. Né? Eu vi milhares de pessoas se pronunciando, mas nós temos que começar a fazer educação preventiva, prevenir esses pais, prevenir esses educadores. Eu, assim, eu achei muito interessante e fiquei muito triste saber que muitas crianças se sentiam protegidas na escola. E nós estamos vamos para 1 ano e meio sem escola, as escolas estão fechadas. E as crianças continuam vulneráveis nos seus lares. Graças a Deus, nós temos crianças que estão sendo protegidas, amadas, acolhidas, mas nós temos muitas crianças que não estão tendo esse cenário, como você falou. Então, se você ouviu falar, se você percebeu, notifica, é muito importante isso. Notificar para que isso seja, né, avaliado mais por profissionais, avaliem a situação, para que evite, para que menos pessoas morram e que essa criança seja alguém, talvez passe para um cuidador que vai amar, que vai proteger, né? Porque eu também tive um padrasto que, poxa, que me acolheu como um pai, que foi gente boa, que foi gente fina, que foi um exemplo. Não são todos que vão abusar, né? Mas nós temos muitos casos disso. Então, Sim. como você falou, nós estamos aqui para prevenir. Não coloque o seu filho em risco. A sua colocação foi excelente, de nós não estamos. Não coloque o seu pequeno em risco. Seja atento aos sinais que ele está te dando. Amém. E na tua história, né, Cris, eu vi que o ponto realmente crucial foi quando você conheceu, né, o amor e o cuidado de um Deus que não abandona, que cuida dos seus filhos, né? E isso trouxe uma mudança, né, na tua vida e trouxe uma esperança e um futuro para você, né, um futuro diferenciado. Eu queria, tá acabando temos poucos minutos aí, só mais 10 minutinhos. Então, antes da gente abrir aí para o pessoal comentar, se quiser fazer uma pergunta também já pode escrever. Queria que a Cris falasse um pouco do que isso trouxe de mudança na tua vida e para o teu futuro. Olha, Gi, assim, a minha vida depois que, na verdade, eu era sempre fui muito brincalhona, muito, apesar de ter passado por um processo muito doloroso, eu sempre fui uma menina muito alegre. E quando a minha irmã foi curada fisicamente, quando meu tio passou lá, ele chegou e ele falou assim: "Ah, Deus mandou eu passar aqui". Aí eu falei assim: "Deus mandou ele passar aqui?". Eu era pequena, eu tinha tipo 13 anos. Ai, que doideira, Deus mandou, né? Como a pessoa fala um negócio desse. E estava todo mundo meio triste, né? Porque minha mãe tinha acabado de chegar com um diagnóstico, que a minha irmã estava com esse problema. Eu não lembro direito, era alguma coisa no coração. E ele falou assim: Deus mandou eu passar aqui e orar por você. E começou a orar. Ele orou pela minha irmã, profetizou cura e tal. E a minha irmã foi curada. E na outra, eu acho que quando ela foi para revisão, para refazer os exames, o médico falou assim: ó, não tem nada, ela tá bem, não tem mais nada aqui. E aí a gente foi, aí eu fui, só que aquilo ficou no meu, eu não falava nada, né? E eu fiquei pensando naquilo e aí a gente começou a frequentar o culto, começamos a ser discipulados por ele, pela minha tia. E aí a gente foi tendo esse encontro e eu fui vendo que Deus era pai, que mesmo em meio aos cenários de separação, onde meus pais se separaram, onde a gente ficou vulnerável, né? Os dois erraram, não tem certo, nenhum é mais certo, todos os dois erraram. E a gente já conversou sobre isso, eu até brinco hoje, né, com ele e com ela,
mas os dois erraram, os dois deixaram eu e a minha irmã vulnerável. E nesse momento, quando eu tive meu encontro com Deus, eu vi que Deus era Pai. E que mesmo eu passando por todos esses processos, eu vi que a mão de Deus estava ali. E de alguma forma nos guardando e nos protegendo. Porque Ele nos protegeu. Podia ter sido muito pior. Como você falou, nós poderíamos crescer pessoas revoltadas, pessoas que nem falavam que ter tido outros problemas, mas eu vejo a mão de Deus ali, sabe? Nos protegendo. E quando eu tive essa revelação de que Ele era Deus, e Ele me confrontou com tudo isso. E foi quando eu tive a minha experiência e eu fui, né, crescendo na fé, crescendo no conhecimento, e Deus foi, né, me amadurecendo, assim, e hoje eu vejo, hoje, né, casada com o Rafa, hoje a gente tem uma família e eu vejo as meninas, né, nesse ambiente, assim, né, a gente fazendo nosso devocional aqui, o Rafa, às vezes eu me emociono, né, porque eu lembro que como a gente viveu nessa confusão, né, de separação, quem é filho de pais separados sabe como é que é. O Natal é com um, o Ano Novo é com o outro, dia 24 é com um, dia 25 você vai para casa do outro, é uma confusão. Bem, a minha realidade foi essa. E eu sempre falava assim, sempre eu queria sentar na mesa e estar ali com todo mundo. E hoje, quando a gente prepara o almoço no domingo, quando a gente tá todo mundo ao redor da mesa, assim, eu vejo a mão de Deus ali, sabe? Como Deus falou assim, que o futuro que eu tenho para vocês é um futuro de paz e não de mal, né? Para dar o futuro não, eis que os pensamentos que eu tenho para vocês é um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o futuro, né, que está no nosso coração. E eu vejo assim, cada vez que a gente se reúne na mesa, eu vejo a mão de Deus, sabe? Eu vejo o cuidado de Deus ali, manifestando o poder dele, mostrando o cuidado dele em cada detalhe. Cada menina, assim, cada menina, cada gestação que eu tive, foi um processo, um cuidado de Deus que eu tive, assim, sabe? Eu poder participar todas essas fases das meninas, assim, sabe? E eu sinto que eu falo assim, Deus, como que é importante isso, né? E como que, assim, muitas das vezes isso foi ausente na minha vida, mas eu consigo hoje ter uma resposta para as minhas filhas, né? Para minha casa. Porque muitas das vezes eu creio que o mal que te aconteceu, você não tem que reproduzir. Deus nos chamou a gente para reproduzir a nossa dor, a nosso trauma. Deus chamou para você ser uma resposta. Não significa que você, sei lá, agrediu que você vai agredir. Não é porque você sofreu que você tem que transferir aquela dor para alguém. Pelo contrário, eu creio que a sua dor, Deus vai te ensinar a amar mais alguém, né? Se você foi ferida, Deus te ensina a curar a dor do outro. E eu creio que Deus nos chamou para esse tempo, para ser cura, né? Que Jesus disse, né, Cris? Que o mal não seja pago mal pelo mal, mas que a gente possa gerar o bem, né? Amém. Existe. Sim, pode falar. E eu creio que a Bíblia fala em Isaías, né, que aquele que fez a ferida é o mesmo que a ligará, né? E eu creio que o Senhor ligou todas essas feridas no meu coração, na minha alma. Os meus relacionamentos com os meus pais foram restaurados. Graças a Deus eu não tenho problema com eles. Pelo contrário, a gente tem um relacionamento até muito de boa. Mas é porque eu não posso guardar isso. Eu não posso criar uma casca de... Mas eu creio que porque Deus agiu na minha vida. Deus me curou. Deus me chamou para isso. Para ser um agente de cura, um agente de restauração. E a gente vê isso na tua vida, né? Eu convivi diariamente com você, pelo menos por quase 2 anos. E eu posso dizer que é isso que eu vi. Uma menina doce, uma mulher, né, compreensiva, uma mulher companheira do seu marido, alguém disposto a ajudar quem está sofrendo. Eu acho que as suas dores, elas trouxeram maturidade para você, as suas dores, elas trouxeram também um ensinamento para que hoje você pudesse ser uma mão estendida e entendesse a dor daquele que está passando também, né, Cris? E as pessoas falam, né, a violência gera violência. É verdade, na maioria dos casos, violência gera violência,
Sim, mas não é uma regra, né? Existem sim muitas pessoas, eu conheço algumas, que passaram por violência, que passaram por agressão, que foram expostas a situações, mas que escolheram um outro caminho, né? Graças a Deus tiveram o seu futuro transformado com a graça e com o amor de Deus na vida delas. Então, é possível sim ter uma vida diferente, é possível sim passar por uma infância conturbada e ter um relacionamento sólido, como que aconteceu com você, né, Cris? Sim. E eu queria também deixar um alerta para você, muitas das vezes pai, ou você que não consegue às vezes perdoar o seu pai, ou perdoar sua mãe, nem perdoar, porque talvez você foi o agente permissivo, aquele que omitiu, que fechou os olhos. Não carregue esse peso, coloque ele aos pés do Senhor, porque ele é aquele que pode tirar o peso, o fardo pesado. E a gente não tem como mudar o passado. O passado já ficou lá e as dores, os traumas já aconteceu. Se você sobreviveu, você é responsável por, por mudar isso, por viver agora feliz e mudar isso e ter essa responsabilidade de entregar isso para o Senhor. E viver, viver esses dias que você tem pela frente pleno, feliz, porque Deus colocou talvez uma família. Talvez você tenha uma família e você não consegue nem viver feliz com a sua família porque você sofreu lá atrás. Mas não reproduza isso. Agradeça pelo aquilo que está diante de você. O que passou, Amém. Deus tem poder para curar, né, Gi? Amém, E com certeza. perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe, se perdoe, não é culpa sua, não foi culpa sua, mas tem coisas que não estão no nosso controle, mas então que o seu coração seja livre para você perdoar e para você continuar a sua vida pleno aí, sem nada agarrado, sem nada te oprimindo, porque isso é muito importante também. Amém. Também, né, Cris, existem pessoas que procuram respostas e exigem respostas. Existem muitas questões que nós não temos, na verdade, a resposta. Não é tudo que a gente vai conseguir ter uma resposta na nossa vida. A verdade é a gente precisa entender que precisamos proteger, sim, nossas crianças. Se você passou por situação difícil na tua infância e que hoje você traz marcas na tua vida de situações que você ainda não sabe lidar, eu te convido a buscar uma ajuda, né, seja ela psicológica, mas também busque o socorro em Deus, porque Ele pode suprir também as suas necessidades. Não se cale, não carregue essa dor não é culpa sua, né? Você não era o culpado, pelo contrário, você foi vítima de uma situação, talvez de alguém que possa ter sido vítima também na sua infância e acabou gerando esse ciclo vicioso de mal, né? Isso acontece bastante, a gente já viu muito isso em algumas culturas, de ciclos, né? Vicioso de situações difíceis. Então, que a gente possa entender e dar um basta. E lembrando que tanto que a criança ela é importante para Deus, que Jesus, e amadas, né, por Deus, que o Senhor Jesus disse, Mateus 19:14, deixe vir a minhas crianças e não as impeçam, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Amém. Essa sinceridade, né? A criança, cara, a pureza dela, que eu creio que Deus, né, fala, a pureza pertence a ela, né? O céu pertence a ela, os puros, né? E a criança, ela é pura, a criança, ela é... eu sou suspeita a falar de criança, eu tenho 3, né? Mas ela é um dom, né? Uma graça de Deus, um presente. Herança, né? Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Então, e nós temos que cuidar com muito zelo, né? Eu até anotei aqui que eles são presentes, nós temos que zelar por eles, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Como Deus te dá algo para você cuidar, porque eles não são nossos, eles são deles. E quando a gente tem essa ideia, fica mais leve, fica até mais fácil para a gente você cuidar o que é de Deus, né? Eles são preciosos, eles têm aquilo que Deus colocou eles para a gente dar o melhor aconchego para ele, né? E eu creio que é isso, né, Gi?
Ai, eu fico assim, né? Porque não consigo ficar sem me emocionar, porque Deus, ele preparou essas crianças para algo maior. O futuro depende delas, né? E cada criança eu vejo como uma resposta para um futuro que a gente está vendo que parece que só está piorando, mas eu creio que crianças saudáveis vão se tornar adultos saudáveis. Amém. Crianças amáveis, crianças que têm um destino, né, claro, elas serão adultos mais responsáveis, adultos que são mais tolerantes, né? E por pais, por cuidadores que vistam essa camisa, né? Porque não é fácil, né? Às vezes a gente está cansado mesmo, às vezes a gente está sem paciência, não é fácil. Mas eu tô falando porque eu tenho três aqui, três pequenas, uma de 5, uma de 2 e uma de 7 meses. É cansativo, o trabalho é árduo, mas é gratificante e nós estamos criando elas para o mundo, né? E esse mundo vão ter, eu creio, três meninas responsáveis, três meninas comprometidas com o reino de Deus, que amam ao Senhor e que vão ser resposta para outras crianças, para outros adultos, jovens, em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, ser pai, ser mãe dá trabalho, sim, requer Tá. paciência, requer dedicação, não é só colocar no mundo. Você precisa proteger o seu filho, você precisa proteger as crianças, precisamos protegê-los, precisamos exercer aquilo que também Deus colocou como princípio: cuidar, amar, ensinar, corrigir, tudo feito da maneira correta, com a direção de Deus. Isso aí. E se você não sabe, mas eu não sei, eu sou grossa, né? Como a gente falou, hoje a gente tem a internet, tem tantas formas de você aprender, tem profissionais, né? Psicólogos, Pede várias ajuda. formas de ajuda, não fica sozinho. Não é vergonha você falar assim, tô perdendo o controle com meu filho, eu tô estressada demais, tô sem paciência, preciso. Às vezes é você, mãe, que tá precisando relaxar um pouco, tá precisando, né, de um tempo com um psicólogo, uma terapia, para poder talvez dar o melhor também pro seu filho. Com certeza. É o momento da gente tirar alguns tabus, algumas mentiras, né? Às vezes as pessoas têm medo, têm vergonha, não querem procurar uma ajuda de psicólogo ou até mesmo de psiquiatra, porque isso é coisa de gente doida, eu não preciso disso. Gente, se você não consegue lidar, se você tem algum tipo de dificuldade na tua vida, seja ela com as crianças, com os filhos ou com algum outro familiar ou consigo mesmo, procura ajuda, isso não é vergonha. Da mesma forma que você corta um dedo, machuca, você precisa do enfermeiro, talvez, para poder fazer um curativo, ou enfim, de um médico para cuidar, a nossa cabeça também. Existem pessoas que precisam de ajuda. E isso não é vergonhoso, pelo contrário, isso é ter humildade, reconhecimento e é vontade de melhorar a tua vida e melhorar o teu relacionamento com as outras pessoas. Estamos aí no finalzinho. Cris, considerações finais. Se alguém quiser falar alguma coisa, alguma perguntinha, esse é o momento. Você que tem pergunta, dúvida, escreve aí. Eu só queria agradecer essa oportunidade, agradecer por estar com você, né? Pelo menos estar mais pertinho aí. Porque eu creio que Deus, ele tá trazendo esse alerta para gente, pai e mãe, para gente educador, para quem é educador, quem é cuidador, fica alerta. Não feche os olhos. Identificou, não coloque seu filho em risco, não coloque. Não, você é mãe e mãe tem mãe sente, não adianta. Perdão. Ai, perdão. Mas a gente sente, você sente o que está acontecendo e você precisa dar ouvidos a isso também. Não feche os olhos, fique alerta, busque direção de Deus para ajudar o seu filho, a sua filha. Seja essa pessoa responsável e comprometida com a proteção do seu filho, talvez do amigo dele, talvez seu filho, mas qualquer pessoa, amigo, qualquer criança que está perto de você, a gente te dá essa dica. Fica alerta, fica a dica. Tem aí o Disque Denúncia, o Disque 100. Você tem aí, a Giovana vai estar publicando, você pode pesquisar, é anônimo. Notifique, é muito importante. Cuide, ame aquelas crianças que estão perto de você. Seja aquele braço que vai ouvir, que vai acolher.
porque as crianças precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas, elas querem atenção. E a atenção é minha, é sua. É talvez de alguém que vai parar por ela, que vai abaixar no tamanhozinho dela e falar, pode falar que eu tô aqui. Então, que Deus nos ajude a vestir essa camisa e que Deus proteja nossas crianças e que Deus, né, alerte, abre os olhos de cada pai, de cada cuidador que tem uma criança perto, próximo. Um beijo para todos aí e que a gente puder ajudar. A gente, né, tem o Instagram da Gia aí, pode mandar um direct pro meu também. A gente está disponível a poder ajudar vocês de alguma forma. Isso mesmo. Obrigada. Essa live, lembrando, vai ficar salva. Vou publicar ela também no YouTube. E depois eu vou enviar ela para a Cris também, se ela quiser publicar. E eu tenho certeza, assim, a minha vida foi edificada com o teu depoimento, com o teu testemunho. Então, que Deus abençoe. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado você aí que nos acompanhou, que fez também um comentário. E compartilhem para que outras pessoas, para que essa mensagem chegue a outros e que possamos ser uma voz do bem. Isso aí, gente. Beijo. Tchau. Tchau, Gi. Saudades. Coraçãozinho.